Segunda-feira, 6 de abril de 2020, segundo mês de quarentena no Brasil. Como você está se virando aí? Eu sou Antônio Tabet, está começando mais um Segunda Chamada. Hoje, com a presença do ministro do STF, Gilmar Mendes, direto da casa dele, assim eu espero. Um homem de parar o trânsito em Erevan, o filho favorito da dona Kátia, Bruno Bogossian, a mulher com um timing perfeito para colocar uma criança no mundo, Juliana Braga, e a rainha dos nudes da quarentena do My News, Mara Luque. Você tem direitos garantidos e intocáveis, certo? Bom, mais ou menos. Num momento excepcional como agora, alguns direitos podem voar pela janela. Qual o limite? O choque entre o presidente da República e o ministro da Saúde só porque um deles está fazendo um bom trabalho. Eu não disse quem. Vamos falar com o ministro Gilmar Mendes sobre o papel do Supremo na construção da harmonia entre os três poderes, que nunca foi tão necessária. Testes de coronavírus, por que o Brasil testa tão pouco? E nossos novos hábitos na quarentena. Quantas vezes você já lavou as mãos hoje? Pois lave mais uma vez e vem para o Segunda Chamada que está começando agora. O direito à propriedade é absoluto. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais começaram a confiscar respiradores, máscaras e álcool em gel. Em outros países, como Espanha e Alemanha, hotéis foram esvaziados para funcionarem como hospitais. E o direito à privacidade é absoluto? O governo já fez um acordo com as operadoras para usar dados dos celulares para monitorar aglomerações. Isso sem falar no direito de ir e vir, que está bem limitado ultimamente. Em alguns países, a polícia patrulha as ruas e questiona qualquer um que estiver fora de casa. Na Hungria, o parlamento deu ao primeiro-ministro de extrema-direita, o Viktor Orbán, poderes extraordinários sem limite de tempo. Ele pode governar por decreto e sem controle de ninguém, nem do próprio parlamento. Aproveitou a crise para ter, poderes de ditador. E aqui no Brasil, ministro Gilmar, dá para ser flexível com direitos, tendo quem a gente tem hoje no governo? Como é que a gente equilibra essa necessidade de proteção num momento como esse com a manutenção da democracia e dos direitos fundamentais nossos? Eu gostaria de dizer que o Brasil tem lidado com essa questão, a despeito das escaramuças que nós temos enfrentado e visto, com grande maturidade. Veja que logo em seguida à instauração da crise, o Congresso aprovou uma lei especial estabelecendo a possibilidade de limitações, inclusive restrições quanto à locomoção, a possibilidade de recolhimento ou internação compulsória, e isto vem sendo cumprido, menos pela força do Estado e mais até, eu diria, por um trabalho de persuasão que a própria mídia vem trazendo e vem fazendo. Acho que isso é bastante importante. Tivemos poucos episódios de conflitos, de sequestro de pessoas, de obrigatoriedade de recolhimento, mas há uma certa conscientização e isto me parece bastante positivo e, salvo melhor juízo, salvo uma análise mais aprofundada, isto advém do trabalho dos técnicos, todos esses comitês dirigidos por técnicos, os técnicos da Fiocruz, os técnicos dos vários governos, aí, o trabalho do próprio ministro Mandetta e sua equipe, o grupo de contingência de São Paulo, liderado pelo doutor Davi Uípe, toda essa gente tem dado uma contribuição enorme para essa conscientização, apontando que fora do isolamento não há salvação, de que colapsamos nós e colapsa o sistema de saúde. É sempre controverso, porque essa medida tem impacto sobre a vida das pessoas, a liberdade do exercício profissional e tem também
impacto sobre a vida das empresas. Ministro, o papel do Supremo também para essas escaramuças que o senhor citou não são bobagem, né? Não são qualquer coisa. O que a gente vê, pelo menos, é uma escalada nos embates, ao menos no discurso, há embates públicos muito fortes entre governadores e presidente e seu próprio ministro. O Supremo, ele atuou, de certa maneira, pelo menos parece de uma maneira relativamente cedo até, para tomar algumas decisões que limitaram algumas tentativas, digamos assim, efetivas do governo de, enfim, ampliar seus poderes ou pelo menos tirar proveito da situação para conseguir tomar algumas medidas, como, por exemplo, foi o caso das restrições que o governo tentou fazer à lei de acesso à informação, foi o caso que o governo pediu ao Supremo para suspender prazo de validade de medidas provisórias, ou seja, as medidas provisórias que não fossem votadas pelo Congresso durante esse período de calamidade, o governo gostaria que elas continuassem valendo indefinidamente, como se fosse um decreto válido atropelando exatamente o Congresso. E o Supremo, em decisões diferentes, tomou, decidiu que o governo não teria direito a esses superpoderes, de certa maneira. Mesma coisa quando, em relação à possibilidade de os estados poderem determinar medidas de restrição à circulação, enfim, o Supremo também se posicionou em relação a isso. Nesses casos, especificamente, em tempos normais, diria-se até talvez que está havendo uma judicialização exagerada da atividade política e da atividade administrativa. Até onde vai, então, essa possibilidade de Supremo, entre aspas, intervir na negociação entre os poderes e na própria dinâmica entre os poderes? E só para completar, Bruno, antes do ministro responder, só para enumerar um pouco isso que você falou, a gente teve pedido de liberação de presos por conta do coronavírus, né? As pessoas, teve um pedido para as pessoas também não pagarem o aluguel e condomínio, enfim, várias outras coisas. Pode prosseguir, ministro. Eu tenho a impressão de que nós temos aqui, e é natural nesse ambiente, uma certa crise organizacional. Acho que faltou, desde logo, por parte do governo, a construção, vamos chamar desse comitê de crise, que pudesse, inclusive, incorporar estados e municípios. Se fez lá algo um tanto quanto modesto, e deu ensejo, então, vamos chamar assim, a esse bate-cabeça, a essas inseguranças. Eu acho que essas medidas poderiam ter sido mais organizadas desde o início. Os pedidos que foram feitos ao Supremo, você já apontou, Bruno, alguns deles já foram negados, como, por exemplo, a vigência indefinida de medidas provisórias. Quer dizer, continua a existir no Brasil um legislativo que está em funcionamento e cabe ao governo articular as medidas urgentes e fazê-las aprovar. Nós sabemos que o Congresso Nacional está em pleno funcionamento, conseguiu atuar dessa maneira virtual que nós estamos vendo, inclusive vimos recentemente a aprovação dessa PEC de emergência, que estabelece, de fato, o chamado orçamento de guerra no modelo virtual com mais de 500 votos. Quer dizer, é um fenômeno digno de registro, extremamente raro. Mas é claro que, como nós estamos vendo também, não é preciso que se dê ao governo poderes extravagantes. Ele não precisa pedir mais coisas do que, de fato, ele necessita para o contexto de que nós estamos falando. Foi pedido, por exemplo, ao ministro Alexandre excepcionalidade em relação à lei de responsabilidade fiscal. E isto acabou por ser atendido, porque há uma certa trava, há um certo temor de que a aplicação de determinadas regras da lei de responsabilidade fiscal neste contexto acabe por impor aos próprios gestores um certo temor. Mas estamos dialogando, acredito, de maneira altiva e harmônica, e o tribunal está cumprindo, acho que, bem o seu papel. Talvez muitas dessas questões tenham que ir ao nosso plenário, que agora é um plenário virtual,
talvez um virtual presencial. No dia 15 nós teremos uma reunião em que vamos estar lá discutindo as questões, mas à distância, porque cada qual estará ou no seu gabinete ou na sua casa. Mas, portanto, o tribunal está funcionando normalmente, tomando deliberações em torno do assunto. Eu mesmo dei uma decisão na semana passada, na sexta-feira, sobre o reajuste do BPC, entendendo que ele não estava coberto pela a autorização constitucional relativa à fonte de custeio, à existência de fonte de custeio. Portanto, acabei atendendo a um pedido do governo, e tudo isto forma, digamos assim, um certo arcabouço jurídico que os nossos amigos portugueses chamaram, em função da sua experiência lá atrás da crise financeira, chamaram de uma jurisprudência da crise. Acho que, nesse sentido, o tribunal está cumprindo um bom papel e produzindo segurança jurídica para os lados envolvidos nos conflitos. Temos questões delicadas que ainda precisam de ser harmonizadas no que diz respeito à competência de União, estados e municípios. Aí tem as questões que vocês conhecem de transporte, tem a questão mesmo de saúde. Por quê? Porque o próprio texto constitucional tem lá suas ambiguidades a propósito da competência privativa, eventualmente da União, e da competência concorrente, eventualmente da União, dos estados e dos municípios. Nesse ambiente político, às vezes conflagrado, pelo menos em termos retóricos, começa a haver ameaça de que eu vou exigir isto e o outro diz eu não vou cumprir isso que me vier a ser exigido. Acho que devemos ter calma neste momento, e eu até, nas conversas que tenho tido, tenho recomendado que, ao invés de bravatas, nós devemos inserir a ideia de uma maior cooperação, de um federalismo cooperativo. Ministro, agora o senhor falou sobre essa questão específica da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo deu uma decisão facilitando aí a atuação do governo na área econômica, mas o senhor chegou a retuitar uma postagem do ministro do TCU, Bruno Dantas, falando justamente que em algumas situações a omissão acaba sendo uma ação, e o ministro Bruno Dantas falava sobre a demora no pagamento dos R$600. O fato de o governo estar recorrendo ao Supremo não acaba, talvez, engessando medidas que tenham uma emergência nesse momento de crise? Não acaba utilizando o Supremo como um órgão consultivo no momento que é preciso a gente ter agilidade de ação? Não, a gente deve ver que o governo tem recorrido ao Supremo para poder tomar determinadas medidas, como essa da reinterpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também outros partidos políticos e órgãos da sociedade têm reclamado de medidas do governo. Nós temos tido, então, um certo fogo de encontro, vamos chamar assim, nesse ambiente. No episódio a que você se referiu, o que nós tivemos? Nós tivemos o governo, por sua autoridade mais alta na área da economia, o ministro Paulo Guedes, dizendo que não bastava aquilo que fora dado na autorização do ministro Alexandre, que precisava de uma PEC. PEC que estava, como vocês sabem, sendo articulada no ambiente da Câmara dos Deputados, eventualmente do Senado Federal, mas especialmente da Câmara dos Deputados, para criar o chamado orçamento de guerra. Até então, essa conta da PEC não tinha entrado nos cálculos do governo. O governo não tinha falado sobre isso. Não era iniciativa do governo. O governo não teve iniciativa de uma PEC. Mas quando viu essa situação, disse, nós precisamos não só daquela decisão que isentou-nos da responsabilidade, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas precisamos também da PEC, para evitarmos incidentes como aquele que houve no governo Dilma Rousseff e que acabou no seu impeachment, o episódio da pedalada. Foi aí
que me pareceu, que tinha razão Bruno, que estava havendo um tipo de, vamos chamar assim, infecção oportunista, de que se estava abusando demais da nossa paciência, de que se estava sobreonerando todos. Quer dizer, nós não vamos... Inicialmente era urgente conceder pelo menos R$200 a essas pessoas, os informais que estão aí em situação difícil. Depois isso chegou a 500, depois isso chegou a 600, mas agora precisava-se de uma PEC. É um tanto quanto ridículo. Eu até entenderia se as autoridades quisessem a PEC para convalidar uma situação, mas o crédito extraordinário já estava autorizado, os instrumentos adequados estão aí no texto constitucional, era uma medida emergencial, não obstante se dizia, nós precisamos agora de uma PEC. Vocês imaginem o que isso significa para o cidadão. Quer dizer, a PEC é o instrumento mais difícil de ser aprovado no Congresso. Às vezes se aprova com maior rapidez, mas normalmente consomem-se meses de debates e às vezes anos de debate. Então, ao dizer isto, condicionava-se para as calendas. Foi essa, então, a minha preocupação. E eu disse, essa desculpa não tem menor sentido, paga logo. Quer dizer, acho que devemos atender. E, a partir daí, tive um diálogo bastante altivo, bastante cordial com o ministro Guedes, e no dia seguinte isto foi resolvido. Agora nós estamos diante de um outro impasse. Essa questão está resolvida, a decisão de pagar os R$600 é localizar esses invisíveis, saber onde elas estão. E este é um outro constrangimento para o nosso estado social. Nós sabemos que tem pessoas que eventualmente podem não estar na lista do Bolsa Família, mas que são extremamente pobres e que estão tendo a sua vida fortemente afetada nesse contexto. E nós não sabemos onde elas moram, qual é o seu endereço, como fazer com que o dinheiro chegue a essas pessoas. Por isso que eu tenho repetido nas entrevistas e também nas minhas manifestações aí no Twitter, eu tenho dito que este momento é um momento importante, porque nós estamos descobrindo fraturas expostas que nós recusávamos a discutir. Nós não discutíamos a favelização, nós não discutíamos todo esse amontoado de situações. Eu vi esses dias uma foto panorâmica do Rio de Janeiro, uma vista panorâmica na Globo News, e fiquei impressionado. O Rio de Janeiro se transformou numa imensa favela com algumas áreas urbanizadas. Esse problema nós precisamos enfrentar. Quer dizer, nós não sabemos onde essas pessoas moram, não sabemos de quem é suas casas. Isso tudo tem que passar por um processo de regularização. Infelizmente, veio essa tragédia. Mas essa tragédia vai obrigar-nos a nos reinventar como civilização. Mara, por que é tão difícil achar essas pessoas? É realmente tão complicado? Porque também tem a questão, o ministro levantou isso muito bem, mas também tem a situação do micro e pequeno empresário, né, que também está ali escondidinho, né, e vai depender muito dos bancos para isso, né, Mara? E nessas regiões você tem muito... Enfim, o micro e pequeno empresário, eles são uma força importante da economia, para a geração de empregos, inclusive. O ministro Guedes e o presidente do Banco Central, nos últimos dias, fizeram várias conferências online e mostraram uma preocupação muito forte com a cadeia de pagamentos. Isso pode provocar, enfim, o que eles chamam de concordata branca, ou seja, ninguém paga ninguém. O senhor se preocupa com isso, ministro? O senhor acha que isso pode gerar... Porque isso tem um poder de desorganizar a economia enorme. Se os trabalhos são perdidos, os empregos são perdidos, se a renda caindo, esse efeito ninguém paga ninguém, enfim, de destruir essa cadeia de pagamentos, o senhor imagina que isso vai chegar no STF, aumenta a judicialização, o senhor vê um risco muito grande disso acontecer? Sem dúvida nenhuma, há esse risco. Aqueles que têm falado, o economista Zé Roberto Afonso, de quem veio a ideia inicial de fazer esse chamado orçamento de guerra, tem falado também que nós temos que ter uma economia de guerra. Ao lado da economia normal, nós precisamos também
cuidar dessa chamada economia de guerra, que é produzir produtos para esse ambiente novo, máscaras, respiradores, fazer também aquela chamada indústria de conversão, indústrias que estavam dedicadas a um objeto passarem também a produzir outros, máscaras, roupas. Há um amigo meu na Espanha chamava atenção para a ação da Zara, que estava fabricando roupas e instrumentos para as pessoas, para os hospitais, em suma. Tudo isso precisa ser olhado e tem que ter uma gestão especial. Nós temos uma paralisação também na economia, com o fechamento, por exemplo, da economia, de uma parte da economia de serviços, aí restaurante, prestações de serviços em geral, nós temos já essa afetação da cadeia, pessoas que às vezes eram até contratados informais e tal, e que perderam suas atividades e perderam seus ganhos. E isso tem um efeito dominó. Então isso precisa ser olhado e aquelas atividades que podem ser retomadas precisam ser retomadas. Alguns estão se reinventando, com, por exemplo, aulas estão sendo feitas pela internet, mesmo eu ouço pessoas falando, por exemplo, de atividade do personal que está se fazendo também à distância, em suma. Mas outras atividades não podem ser feitas e talvez até muitas pessoas tenham que passar por um próprio processo de reciclagem. Daí os economistas estarem falando até de uma economia de destrabalho, pagar alguém que já não está conseguindo trabalhar para fazer algo, né, aprender uma nova profissão. Tudo isso está sendo desafiado, mas a questão é que era para anteontem tudo isto. Diante do impacto, essas pessoas estão com suas economias no limite ou já estão, de fato, deficitárias. Então, nós temos que realmente trabalhar muito rápido para resolver esse estado de mal-estar e, ao mesmo tempo, o ponto que você refere, Mara, não afetar a destruição, ou não destruir a nossa atividade produtiva. Algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, a proibição de transporte em determinados locais, estava proibindo que determinadas indústrias produzissem os seus produtos que são fundamentais, por exemplo, para a segurança alimentar. Quer dizer, se eu paro todos os ônibus e não tenho mais transporte, nem as atividades essenciais eu estou assegurando. Por isso que é preciso uma coordenação, uma sintonia fina. E isso é fundamental. E essa sintonia fina, que tem que ser exercida no âmbito do governo federal, ela não pode deixar de fora estados e municípios. Isso precisa ser um todo integrado. O ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, ele tem feito, o ministro Gilmar, o que se espera do cargo. Ele informa a população, ele dá recomendações, ele pede que as pessoas fiquem em casa, e é fazer tudo de acordo com a Organização Mundial da Saúde que ele se tornou o mais novo desafeto do presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse que os dois têm se bicado, que falta humildade ao ministro, que ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Bolsonaro disse que o Mandetta quer fazer muita vontade dele e que extrapolou as suas atribuições. Perguntado sobre isso, o Mandetta foi sucinto. Ele disse assim: quem tem mandato fala, quem não tem trabalha. E ele também disse que o presidente, que o Brasil é um paciente e que o presidente entregou esse paciente aos cuidados dele e que ele não abandona esse paciente. Nas redes bolsonaristas, o discurso era todo contra o Mandetta. O Olavo de Carvalho, né, astrólogo, guru pessoal desse pessoal, se manifestou contra o Mandetta. No Facebook ele escreveu: fora ministro punheta, ofendendo o ministro com uma palavra que rima com o sobrenome dele, né? A sutileza e elegância nunca foram fortes do filósofo no dia a dia, imagina na hora de ofender.
Parece que o Mandetta não vai pedir demissão. Será que o Bolsonaro é capaz de demitir o Mandetta? O que vocês acham? Eu queria passar essa pergunta para os 4 aqui. Eu acho que nós já temos um desafio suficiente. O governo como um todo e a sociedade brasileira, todos nós, temos um desafio suficiente com essa crise. Ela é a maior com a qual nós já nos deparamos ao longo de nossas vidas. E talvez as que nos antecederam também. Mesmo quando se fala da Segunda Guerra Mundial, a nossa participação foi no exterior, e isso nos afetou de maneira indireta, mas isso não tinha repercussão direta na vida das pessoas. É claro, na Europa, aí sim, onde houve campo de batalha, caíam bombas e isto repercutia sobre a vida das pessoas de uma maneira direta. Mas aqui nós estamos realmente com um imenso desafio. A toda hora nós temos notícia de que uma pessoa próxima nossa caiu doente ou que faleceu. Portanto, nós não estamos falando de uma guerra que está ocorrendo lá longínquamente e da qual nós somos só noticiadores. Não, nós somos vítimas dessa guerra. E colegas que perdem emprego, empresas que começam a pedir recuperação judicial ou mesmo estão ameaçadas de falência. Portanto, voltando ao tema que a Mara tinha ferido, da desorganização do sistema produtivo, tudo isso está ocorrendo. Nós não podemos nos dar ao luxo de ainda criarmos, digamos, crises internas nesse sistema operacional, nesse sistema de ação. O ministro Mandetta esteve conosco no Supremo Tribunal Federal e deixou uma excelente impressão. Tanto é que depois, na sessão que nós tivemos, eu, ao elogiá-lo, disse da importância do trabalho que ele vinha realizando, tranquilizando a população e mostrando os caminhos. E também tentando organizar e preservar o espaço do SUS. Que vamos dizer também aqui, quando a gente fala de todo dessas mazelas brasileiras, vamos falar de algo positivo, que foi uma construção de 88, que é o SUS. Talvez estejam faltando recursos para o SUS, mas certamente nós estaríamos numa situação muito mais grave, como alguns países, até os Estados Unidos, não é? Se não tivéssemos esse sistema amplo de saúde. E ver os técnicos, a dedicação do SUS, os técnicos do SUS, a gente toda trabalhando naquele limite. Agora, com esses hospitais que estão sendo construídos e improvisados nesses amplos espaços públicos nos estados, a gente vê que isso foi, de fato, uma construção verdadeiramente democrática, em que entram a União, estados e municípios. Então, nós devemos, eu diria, canalizar as nossas energias para as convergências e deixar essas dissidências de lado. Eu mesmo fui ao presidente da República no sábado anterior, no sábado passado, para falar um pouco sobre todas essas situações, tendo em vista que eu vivenciei a crise que, de longe, não está perto desta crise, que foi a crise do racionamento, da falta de energia em 2001. Mas lá havia uma articulação. O presidente delegou poderes ao presidente da Câmara, que era o Pedro Parente, coincidentemente, o chefe da Casa Civil. E ele dirigiu. E esta Câmara tomava uma série de deliberações. E eu disse, é preciso ter algo semelhante a isto, que tenha esse caráter normativo, eventualmente, regule as situações, tenha também um caráter operacional. Então, se eu fosse dar um conselho aí aos eventuais contendores nesse momento, vamos gastar as nossas energias ou investir as nossas energias em coisas consequentes, que de fato produzam luz e não apenas chamas.
Bruno e Ju, vocês estão aí no olho do furacão. Quais são as inside informations de vocês aí? Olha, o próprio presidente já falou em lives que não vai demitir um soldado no meio do combate. A informação que a gente tem é que a relação é mesmo tensa, mas que o presidente Jair Bolsonaro faz essa avaliação. O Mandetta já disse também que não vai pedir demissão. Agora, é preciso a gente ver até que ponto também o ministro Mandetta aguenta esse desgaste. A gente precisa lembrar que o Mandetta também é político. Dentro do DEM já há quem fale sobre a possibilidade dele ser candidato ao Senado, ser candidato ao governo em 2022. E a gente está entrando agora na fase pior da disseminação da doença, que a gente vai ter um aumento no número de mortos, um aumento no número de casos, e a gente não pode esquecer que isso também é desgaste político. Então, eu acredito que nesse momento, pelas informações que a gente tem aqui, a gente não deve ver ainda uma mudança nesse cenário, mas eu acho que o fator a se ficar atento é quanto tempo o Mandetta aguenta, tanto a fritura do presidente, quanto o desgaste da função que ele está exercendo, que é liderar o país numa crise, que o que a gente tem visto por fora vai ser uma crise bastante intensa ainda. Eu tenho a impressão de que nós não chegamos ao pico da crise também, do ponto de vista dos conflitos. Certamente haverá uma série de judicializações. Na época do apagão, nós tínhamos gente questionando as medidas que nós tínhamos tomado. Foi por isso que chegou um momento que nós dissemos, precisamos pacificar isso, porque cada tribunal decidia de uma maneira. E lá, à época, eram 5 tribunais, os 5 tribunais federais. Na verdade, 4 que estavam envolvidos, 2 decidiam de uma maneira, 2 de outra. Portanto, nós não tínhamos uma regulação. E por isso que nós fomos ao Supremo pedindo uma cautelar para que dissesse que as medidas que estávamos adotando eram legítimas, eram constitucionais. Aqui nós temos conflitos que envolvem os 5 tribunais regionais, mas temos conflitos também no âmbito estadual, que envolvem, portanto, 27 tribunais estaduais. Então, é preciso colocar um pouco de ordem nesse caos. E é preciso que o governo, e aí essa central de crises, ele uniformize o seu discurso para que as questões sejam, de fato, tematizadas nos tribunais de uma maneira organizada. E talvez eles tenham que trazer questões centrais para definição no STJ e no Supremo. Portanto, esse tipo de batalha central talvez ainda não tenha começado. Eu acho, então, que nós temos que estimular um armistício no âmbito do governo, e eu, nas palavras que dei ao presidente, também disse, o senhor precisa dos governadores. Por quê? Porque se vocês olharem a temática do SUS, não só dos governadores, mas também dos prefeitos, não pode haver conflito aqui, porque os executores das tarefas do SUS estão no âmbito estadual ou municipal. A crise, se nós olharmos, o país está enfrentando isso. Hoje eu vi notícias de que quase 400 municípios já têm o coronavírus, mas basicamente a grande preocupação é esse eixo São Paulo, Rio e Minas. Aqui nós estamos falando de 100 milhões de habitantes. Portanto, é um grande desafio que envolve os governadores e prefeitos dessas grandes áreas. Como deixar o prefeito do Rio de fora desse tipo de combate e tal? Como deixar o prefeito de São Paulo, que tem lá 10 milhões de almas, que ele tem que cuidar? O sistema SUS corre à base do esforço municipal nesses locais. Então, isso precisa ser entendido e devidamente articulado. Nós não podemos nos dar ao luxo desse tipo de querela nesse momento. E o reconhecimento de todos é que o Ministério da Saúde vem fazendo um bom trabalho, inclusive esse trabalho de articulação com estados e municípios, que a União não tinha conseguido em outros planos. Eu queria só aproveitar, então, para complementar algo que o ministro disse, que a Juliana disse também, que é, enfim, do ponto de vista político,
O comportamento do Bolsonaro em relação ao Mandetta, ele é escancaradamente marcado por uma disputa, uma vontade de acúmulo de poder. O Bolsonaro, quando ele fala que ele pode usar a caneta contra alguns ministros, para tirar alguns ministros que estão aparecendo demais ou que são estrelas, alguma coisa nessa linha, é o tipo de pensamento, obviamente, mais mesquinho que um governante pode ter no momento de crise, né? Porque ele está preocupado com questões de popularidade, com questão de quem está aparecendo ou quem está deixando de aparecer. E é curioso, acho que do ponto de vista, em relação a uma observação em relação ao Mandetta, em determinado momento da crise, quando o Bolsonaro começou a fazer alguns comentários sobre o exagero dos governadores, começou a bater nos governadores dizendo que as medidas de isolamento, de distanciamento eram exageradas, o Mandetta, em certo momento, ele chegou a fazer um aceno ao Bolsonaro, dizendo, não, tem que avaliar com calma. Teve um momento em uma entrevista coletiva que o Mandetta fez uma crítica à imprensa, inclusive, que a imprensa provoca pânico, e logo depois o Mandetta virou um pouco a chave e foi ficando mais confortável para defender as posições técnicas nas quais ele acredita, nas recomendações das autoridades de saúde. Isso se deveu principalmente ao apoio político que ele obteve, no sentido, o presidente da Câmara, o presidente do Senado estão apoiando o Mandetta, ministros importantes do governo, populares, como é o caso do Sérgio Moro, e ministros relevantes nessa crise, como é o caso do Paulo Guedes, estão alinhados ao discurso do Mandetta, contra o discurso do presidente, que é uma coisa absolutamente sem precedente. Num governo normal isso seria inimaginável, e também pelo apoio da opinião pública. Essa pesquisa da Datafolha que mostrou que mais de 70% dos brasileiros apoiam o trabalho e o desempenho do Ministério da Saúde na crise, isso dá um conforto ao Mandetta também. Então, de certa maneira, o que acontece agora, o Bolsonaro ele não consegue demitir o Mandetta, entre aspas, porque isso criaria uma crise muito grande e jogaria, obviamente, na conta do Bolsonaro a catástrofe sanitária, a catástrofe de perda de vidas que seria se ele trocasse o Mandetta por alguém por um ministro que desse determinações, enfim, mais flexíveis em relação ao isolamento. E aí eu queria aproveitar... Pode seguir, Bruno, pode seguir, desculpa. Eu queria aproveitar até para fazer então uma pergunta objetiva ao ministro Gilmar Mendes em relação a essas medidas de isolamento que foram tomadas pelos governos. O próprio ministro disse que conversou com o presidente falando da necessidade de uma articulação melhor com os governadores. O presidente, obviamente, está numa direção contrária, ele está num conflito com os governadores e ameaçou na semana passada que esta semana ele poderia editar um decreto para determinar a retomada das atividades econômicas, até a reabertura do comércio, dizendo que toda atividade econômica que uma pessoa faça que seja necessária para o sustento dela, ela é essencial, então ela deveria estar incluída no rol de atividades permitidas, entre aspas, durante essas medidas de isolamento. Obviamente isso vai ser judicializado, ou politizado, de certa maneira, se o Congresso não decidir sustar um decreto dessa natureza. Queria perguntar ao ministro, do ponto de vista jurídico, qual é a validade de um decreto desse, porque, de fato, entende-se, pelo menos até agora, que os governadores têm autonomia para tomar decisões de fechar o comércio, por exemplo, interromper a atividade de escolas. Certamente isso daria ensejo a conflitos e levaria a uma judicialização, que nós já estamos tendo. Vejam vocês, o presidente baixou aquele decreto das atividades essenciais e lá inseriu as igrejas e também as lotéricas, que tem dado ensejo a bastante debate. E nós temos um festival de liminares em torno deste assunto. Algumas que suspendem a validade desse decreto, outras que retomam a validade desse decreto. Em suma, até na conversa que tive com o presidente, eu disse, veja o senhor, um pouco o fenômeno que nós vivemos no apagão, o senhor já está vivendo de maneira micro, muito pequena, numa pequena decisão, não é a decisão mais abrangente, e está enfrentando dificuldade, o que gera uma insegurança jurídica enorme, porque as lotéricas serão abertas ou serão fechadas, né? Pode funcionar num local e não pode funcionar em outro. Para que serviu a decisão se você não consegue ter essa uniformização? Veja, portanto, que, de fato, se não houver uma certa coerência, nós vamos ter essa impugnação. É claro que todos têm razão de tentar essa sintonia fina e dizer, em algum local eu posso já, talvez, fazer algum tipo de abertura, talvez atividades essenciais não estejam sendo, de alguma forma, contempladas. É preciso olhar isto e encontrar a devida equação. Mesmo quando se permite as atividades essenciais,
A imprensa tem mostrado, por exemplo, no Rio de Janeiro, que no momento do transporte está havendo concentração de pessoas, que isso precisaria ser, de certa forma, regulado. E quando os transportes estão funcionando com superlotação, o que é um antro de contaminação. Então, a gente precisa dosar tudo isto e encontrar a equação adequada sem muito estresse. Nós já temos causas suficientes para estresse institucional a partir dos desafios que se colocam. Nunca uma administração brasileira foi tão desafiada como essa que aí está, em todos os âmbitos, porque, de fato, é o maior desafio das nossas gerações, encontrar uma boa resposta para uma crise enorme, que afeta o sistema de saúde, mas que afeta o sistema econômico. Os empregos estão ameaçados, os recursos dos estados estão ameaçados, os recursos dos municípios estão ameaçados. Vejam vocês que está havendo queda na atividade produtiva, está havendo queda na arrecadação, em todos os âmbitos, no âmbito nacional, no âmbito, portanto, federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Está faltando recursos. Daí a necessidade, inclusive, desse orçamento de guerra e da busca de recursos, talvez fundamentados em dívida pública, para atender a toda essa demanda. Então, nós temos que construir consenso e não produzir essa usina ou deixar funcionar essa usina de dissenso. Vamos trabalhar nesse sentido, encontrar os melhores técnicos. A gente vê a qualidade da equipe do Ministério da Saúde, os profissionais que lá estão, que têm legitimidade junto aos seus colegas nos estados, que são também altamente qualificados. Nós estamos vendo que as equipes médicas são afetadas. Veja, o doutor Davi Uípe saiu do campo de batalha porque teve o coronavírus. Doutor Calil, doutor Raul Kutait, veja, nomes importantes. E quantos outros profissionais de saúde estão sendo afetados? Veja, a Itália teve esse problema dos próprios combatentes da linha de frente, médicos, paramédicos, terem sido afetados. Nós precisamos prestar atenção nisso e ver que medidas podemos tomar para não deixar que, inclusive, pessoas da inteligência no combate ao coronavírus sejam afetadas. Portanto, não podemos nos dar ao luxo desse tipo de debate perfunctório, retórico, que, de fato, atrapalha o trabalho que vem sendo desenvolvido. Ministro, a gente, quando anunciou que o senhor vinha ao programa, algumas pessoas mandaram perguntas, alguns internautas mandaram perguntas, e o Lucas Medeiros, que é nosso espectador aqui, mandou uma pergunta ainda falando sobre o ministro Mandetta. A pergunta dele é a seguinte: caso o presidente Bolsonaro venha a demitir o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, é possível o STF rever a exoneração alegando prejuízo ao combate à epidemia do coronavírus e restituir o ministro ao cargo? Acho difícil que o tribunal faça isso. Eu preferia ficar na hipótese anterior. Acho muito difícil, neste momento, se demitir o ministro Mandetta. Acho... porque não se trata apenas de um ministro, se trata de toda uma filosofia que o Ministério da Saúde vem implementando em integração com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Acho muito difícil que isto venha a ocorrer. Nem quero pensar nessa hipótese, porque isto levaria talvez a uma profunda crise do governo. Tem se falado muito nisso, vai se colocar uma pessoa que defende a outra corrente, a corrente
do liberou geral, ou do isolamento vertical. E, como eu disse, não acredito que alguém que viesse com essa filosofia conseguisse implementá-la no atual momento. É claro que a ideia do isolamento geral, como nós sabemos, ela é custosa, ela é muito onerosa e ela precisa passar por um modelo de distensão lenta e gradual, talvez tópica, de forma setorial, talvez em locais onde a pandemia não atingiu ou ela está sob total controle. Acho que pode haver liberação e isso precisa ser tematizado. Daí a necessidade desse comitê central de crise. Mas eu não chego a essa hipótese e nem vaticino com a intervenção do Supremo nesse tipo de matéria, embora tenhamos antecedentes a propósito dessa temática em sentido de impedir a nomeação de ministros. Mas eu não quero nem divisar a crise certamente política que ocorreria com a saída não só do Mandetta, mas de toda a sua equipe do Ministério da Saúde. Ministro, pode falar, Mara. Eu estou tentando distribuir a bola aqui, mas vocês estão indo mais rápido que eu. Então vai, Mara, que eu ia para você mesmo. Pode ir. Ministro, o senhor falou algumas vezes que esteve recentemente com o presidente e o aconselhou de todas essas medidas que muitas pessoas vêm falando, da necessidade de um gabinete, de uma necessidade de conciliação. Qual foi a resposta do presidente a essas suas colocações? É a minha primeira pergunta. E a segunda nós vimos recentemente algumas notícias de que o presidente está emocionalmente muito abalado, chorando. Alguns antigos colaboradores dele, com quem eu conversei, dizem que estão vendo reações no presidente que acham que são psicóticas, patológicas. A gente deu recentemente, o Juliana falando de uma consulta à Câmara, como é que se faz quando tiver um impedimento por conta de saúde mental. O senhor notou alguma desestabilização no presidente? O senhor notou o presidente mentalmente abalado? Essa é a minha segunda pergunta. Não, a conversa com o presidente foi bastante tranquila, bastante cordial, embora nós partíssemos de pontos de vista diferentes. Ele estava com aquela ideia do isolamento vertical, e, portanto, barrar esse modelo do isolamento horizontal, o que também aqui parece um pouco um debate retórico. Porque veja que no próprio isolamento horizontal tem que se permitir que as pessoas que precisam trabalhar, aqueles das atividades essenciais, trabalhem, eles já estão trabalhando. Se a gente adotar esse modelo do isolamento vertical, aparentemente aqueles que estavam aconselhando o presidente queriam que passasse uma linha lindeira, quer dizer, as pessoas acima de 60 anos ficariam em casa, os demais iriam trabalhar. Mas se nós olharmos o conceito da OMS, ali se fala de algo muito mais amplo. Todas as pessoas vulneráveis, aqueles, portanto, diabéticos, cardíacos, hipertensos, ou que tenham qualquer outro tipo de vulnerabilidade, teria que ser excluído. Logo, o tal isolamento vertical também seria muito complicado. E aí o presidente falou, que ele já falou publicamente, que tinha vontade de baixar um decreto que restabelecesse a ideia, ou que colocasse a ideia de um isolamento vertical. E eu disse, isso não será implementado, porque o judiciário não vai deixar. E dei-lhe como exemplo aquilo que estava também já ocorrendo, que a decisão que ele tinha tomado sobre as lotéricas e as igrejas. Né? Portanto, o seu decreto pode até sair, mas não será implementado. Né? Até porque a população está convencida, a OMS tem sido clara em relação a isso, e os juízes, na sua maioria, vão seguir a orientação da OMS. Por quê? Porque não vão querer assumir o risco de comprometer a saúde pública. Então, é claro que, se não se buscar uma legitimação, uma integração, para sairmos
modelo de isolamento, isto será sempre contestado e, portanto, vai gerar mais insegurança jurídica. Nem o dono do comércio, ele quer abrir a porta para no momento seguinte fechar. Ele quer ter segurança se está fazendo a coisa correta. Veio uma ordem do presidente, mas o juiz do bairro determinou o fechamento. Isso não é interessante para ninguém. Isso gera uma brutal insegurança jurídica. As pessoas querem sair desse modelo de isolamento, e todos nós queremos sair, mas de uma maneira ordenada, segura, também do ponto de vista legal e jurídico. E acredito que isto ele compreendeu. Mas é claro, aí tem toda essa questão política que vocês entendem mais do que eu, e o presidente tem que falar aí para os seus convertidos e fica, então, anunciando determinadas medidas que ele sabe que não vai executar. O senhor notou que ele está abalado emocionalmente? O que o senhor notou em relação a... Eu diria que é uma alma angustiada, porque, de fato, sobrepesa sobre os seus ombros uma imensa responsabilidade. Então ele fala muito das pessoas que pararam de ter renda, não tem renda alguma, e que moram na favela, que vendiam produtos aí como camelose, que com a parada geral foram afetadas e que precisavam de uma resposta. Então me parece que há um grande peso que ele percebe, não é? E num governo que talvez não esteja devidamente estruturado. É muito difícil, a gente tem notado, vamos ser honestos, não é? O mundo todo, de alguma forma, foi pego de surpresa em relação a isso, e as respostas não foram adequadas. Nós temos aquela manifestação do Bill Gates dizendo que havia, na TED Talks, dizendo que havia uma grande ameaça, isso foi em 2015, sobre o mundo, que era essa questão da contaminação e tal. Ontem eu vi uma entrevista de um médico italiano dizendo que já em relação à influenza anterior nós já deveríamos ter nos prevenido, mas que houve uma certa negligência. E no nosso caso, nós temos ainda um governo in fieri sendo constituído com muitas divergências, muito bate-cabeça, as pessoas talvez ainda não estejam nos lugares certos. Então, essas incertezas se aprofundam. Nós vimos isso no episódio dos R$600, em que tudo tinha sido feito porque era emergente e depois se dizia que ia aguardar uma PEC para deliberar sobre isso. E agora nós estamos vendo a dificuldade de distribuir os R$600. Bom, o que a Rita Lobo vem fazendo há anos, o coronavírus conseguiu em menos de um mês, que é mandar os brasileiros para a cozinha. O que mais se vê na internet é receita e foto de comida. Comidas bonitas? Nem sempre, mas pelo menos as pessoas estão cozinhando. Eu queria saber do ministro Gilmar Mendes, o senhor aderiu à moda? O que o senhor sabe fazer na cozinha, ministro? Olha, eu fui estudante pobre em Brasília e tinha que fazer comida. Não de muita qualidade, portanto, mas eu sou capaz de me defender com um bife, com um ovo, cortes menos sofisticados, assim, eu consigo fazer um arroz e tal, eu acho que eu consigo me defender. Mas eu depois vivi no exterior e alguns colegas passavam a defender essa ideia, é charmoso ser gourmet e coisa do tipo, mas a esse ponto eu não evoluí, eu não cheguei, mas eu consigo fazer essa defesa rápida, assim, passar um bife, colocar até um bitoque, vamos dizer assim, na linguagem portuguesa, um ovo com bife eu consigo fazer. Mara, eu sei que você quer fazer mais uma pergunta para o ministro, depois, antes de fechar o programa, a gente faz, mas você que é praticamente uma chefe de cozinha, que sabe, pelo menos, eu soube que você ferve uma água como ninguém.
Você tem aprimorado os seus talentos na cozinha, Mara? Não, eu tenho aprimorado meus talentos no delivery. Estou pedindo comida como pouco. Eu realmente não consigo fazer nada. Infelizmente, porque eu adoro, acho cozinhar algo assim muito legal, adoro receber amigos, tenho amigos e amigas que cozinham, minha irmã cozinha maravilhosamente. Agora, enfim, no isolamento não dá para ninguém cozinhar aqui em casa, então tem que pedir. Eu estou sozinha com a minha mãe sabe menos do que eu, então você imagina. Minha mãe nem água não ferve, então você imagina como é que tá isso. Então, eu estou falando desse assunto porque a conta Comidas Feia do Twitter tem feito um serviço de curadoria da criatividade do brasileiro forçado a ir para a cozinha. Olha cada coisa linda que está saindo por aí. Dedico a você, tá, Ju, nossa grávida aqui do Segunda Chamada. Olha só. Esse aí é o temaquinho de mortadela, porque durante a quarentena tem que ser criativo. Mostra para aquele seu amigo que fica indignado com cream cheese no sushi. Tem o macarrão tradicional italiano, é o macarrão raiz, esse é o macarrão Nutella, literalmente. Tem estrogonofe de bis. Tô puta mais curiosa. Ia ser muito legal se o creme fosse aquele de estrogonofe mesmo, com champignon e tudo, que orna muito com chocolate. E a legenda desse último é churros que parece uma caixa de areia de gato, em comemoração às bostas que o presidente fala na televisão. Isso aí aspas de quem botou na internet, tá? Juliana, será que essas fotos são propaganda subliminar do governo Bolsonaro para obrigar o povo a fazer jejum? Aliás, o jejum de ontem flopou, né? Acho que ninguém aderiu, né? Eu vi o Alberto Fraga dizendo que o presidente ontem só tomou um cafezinho, né? Mas vai ver que é isso, é para todo mundo entrar no jejum, ver se a gente sai dessa crise com fé em Deus. Mas a sorte é que eu já passei da fase dos enjoos, então consegui passar incólume por essas imagens. Maravilha. Mara, você tem quer fazer a sua pergunta pro ministro antes da gente encerrar e ir pro bloco dos extras com os membros do canal? Quero sim. Tem duas perguntas, ministro. Você tocou no ponto da necessidade de chegar rápido o dinheiro na mão dos menos favorecidos, e quanto isso é difícil, porque a verdade é que o governo não conhece chegar a essas pessoas que estão na base da pirâmide. Minha pergunta é, qual é o papel das ONGs nesse trabalho? O governo vai ter que fazer um trabalho em conjunto com as ONGs? E a segunda pergunta é em relação à questão fiscal. O senhor mostrou aí a grande preocupação em relação a que o Estado nós vamos ter que passar por uma expansão fiscal para socorrer empresas, para socorrer micro e pequenos empresários, para manter os empregos. E há questões tributárias no STF muito importantes, vou lembrar aqui só aquela do PIS/COFINS, do ICMS na base do cálculo do PIS/COFINS, quer dizer, que tem um poder gigantesco de, se as pessoas puderem cobrar o anterior, enfim, retroagir, ele tem um poder gigantesco de criar uma dívida, um impacto, né, nas contas do governo muito grande. Então, essas duas coisas. Como o senhor vê o papel das ONGs nesse trabalho para que o dinheiro chegue mais rápido a quem precise, e como estão as questões tributárias no STF, o andamento dessas questões? Eu tenho a impressão, Mara, que o governo vai ter que lançar mão de todos os elementos confiáveis para fazer chegar esse dinheiro a essas pessoas, né? Nós criamos... temos pessoas que têm uma vida regular, moram em lugares normais e tal, mas que podem não estar aí registrados nos registros do governo. O profissional eventualmente liberal, autônomo, que talvez não tenha registros visíveis e tal, pode ser que ocorra. Agora, há uma massa disso que a imprensa tem chamado de invisíveis, que realizam esse trabalho de formiguinha, vendendo produtos na rua, no semáforo e tal, e que não tem registro. Isso precisa ser, de fato, organizado. E essas pessoas
a gente vê pelas matérias, inclusive, que a imprensa tem feito, estão passando fome. Elas estão vivendo, houve uma interrupção do seu modo faciente, do seu modo de trabalho, e elas estão vivendo numa situação de penúria. Portanto, tem que haver essa resposta e esses recursos chegar a essas pessoas e, claro, se for necessário, terá que se lançar a mão dos próprios cadastros das ONGs. Acho que isso precisa ser resolvido de maneira bastante célere. Isto mostra uma fratura do nosso sistema. Mesmo quando queiramos ter um Estado social, de assistência social, nós aqui não sabemos como ajudar as pessoas. Até quando tomamos uma decisão positiva, não temos capacidade de implementar. Então, esse é um tema que precisa ser olhado, e por isso que eu tenho dito que nós temos um encontro marcado com essas questões sociais. A questão dessas moradias irregulares, da necessidade de mudarmos esse modelo, superarmos esse modelo dessa urbanização selvagem, dessa favelização que permite todo esse estado de coisas que nós estamos vendo também. Acho que a questão está colocada. Outra é a questão fiscal. Quando a Câmara está pensando nesse chamado orçamento separado, o orçamento de guerra, ele está querendo separar a vida fiscal normal dessa situação específica. Aqui, certamente, haverá engenharia, boas elaborações no âmbito do governo, mas vai haver, na verdade, emissão de títulos, né, para cobrir esse déficit, inevitavelmente. E aí é preciso que haja também a articulação com estados e municípios. A toda hora vocês estão vendo o Supremo que está concedendo liminar para que o Estado A, o Estado B, o Estado C sejam isentos de pagar as dívidas para com a União e, portanto, passe a verter esses recursos no interesse do combate à pandemia. Acho que tudo isso precisa ser devidamente organizado, porque haverá vida, e certamente haverá muitas vidas, esperamos que seja em grande massa, a maioria, depois da crise do Covid, também no ambiente fiscal e administrativo. E nós precisamos ordenar isso. A nossa responsabilidade é grande também no Supremo Tribunal Federal na decisão dessas questões tributárias. Eu mesmo fui voto vencido nessa questão do PIS/COFINS, do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, e acho que nós temos que ter muita responsabilidade para não retirarmos recursos legítimos que já estavam assegurados ao Estado, neste caso à União, para fazer face às suas tarefas, que são imensas. Mas essa questão fiscal certamente vai nos acompanhar durante toda a crise e depois da crise. O Segunda Chamada dessa semana fica por aqui, menos para você que é membro do canal. Vai ter um bloco exclusivo. Agora vamos falar mais um pouquinho com o ministro Gilmar Mendes sobre alguém que parece estar um pouco afastado de Jair Bolsonaro nesse momento, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Você quer ser membro? Clica nesse retângulo azul que está aparecendo para você aí e faça a Mara Luque feliz. E se você gostou daquelas imagens deliciosas e excitantes de comida que a gente mostrou, é só seguir o @comidas_feia, assim mesmo, feia no singular, lá no Twitter, tá certo? Vem com a gente tem mais um pouquinho de conversa aí. Até já!